essa estatística ainda é um pouco antiga, mas ainda é presente, é atual, em termos de 5 a 6 mil povos não alcançados nos povoados. E aí não é só sertanejo, é quilombola, é indígena, é cigano. Hoje são aproximadamente 6 mil comunidades quilombolas no nosso país, os descendentes de africanos que aqui foram escravizados. E desses, 2 mil comunidades quilombolas ainda não têm o Evangelho, não tem presença da igreja evangélica. É um povo perto de uma igreja distante. No que a gente denomina janela amazônica, há cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. E dessas 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias, o rio menos evangelizado é o rio Purus, com mais de 1.000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Há poucos dias eu fui numa região que não se pode entrar. E como fui convidado de uma tribo, eu entrei. E cheguei lá e eu descobri que lá eles estavam tendo avistamento de indígenas que nem os próprios índios sabiam quem eram. E ali tem a média de 20 etnias que ninguém sabe quem são, nem os próprios índios que estão lá e nem os responsáveis, como FUNAI e outras pessoas, né? Nós, os missionários. Depois de 35 anos trabalhando com indígenas, parece assim, já fiz muito e eu já devo parar. Mas aí eu me deparo com essas situações. Para vocês terem uma ideia do desafio de missionários na região, tem um irmão nosso que chama Jardel. Para ele ir para o culto na igreja que a gente está plantando mais próximo a ele gasta 6 horas para ir e 9 horas para voltar de rabeta. No dia do batismo dele, ele não tinha combustível, ele saiu da casa dele para participar do batismo de remo. Ele gastaria 2 dias, graças a Deus ele conseguiu uma carona. Mas isso ilustra o quanto o desafio é grande. Para ir para uma igreja mais próxima, a pessoa tem que rodar 15 horas numa rabetinha. Então o desafio é muito grande. Existe uma grande demanda de povos que ainda estão isolados. Por exemplo, eu fiquei 13 anos lá num lugar bem isolado, com a minha família, né? Então nós pensamos assim, nós alcançamos um grupo, mas às vezes as crianças não foram alcançadas, porque as crianças nasceram agora. E as crianças precisam ser alcançadas também. Mas existe uma grande demanda também de povos que estão vindo para a cidade e que nós falamos, não precisamos evangelizar mais porque eles estão próximos da cidade e tal, mas eles estão isolados perto da gente. Há um contingente, de um exemplo, de ciganos e indígenas, mais ou menos em 1 milhão em todo o Brasil. Mas a presença de missionários entre eles, por exemplo, entre os indígenas não chegam a 600. E cigano, pior ainda, não chega nem a 40 missionários trabalhando nesse contingente de 1 milhão. Então, falta obreiros, temos que orar mais, pedir ao Senhor que rogar para o Seara que mande mais trabalhadores, mas precisamos envolver a igreja nisso para que possamos alcançar esses povos que ainda estão minoritários, né? Então a gente tem relatos de comunidades inteiras transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Comunidades que realmente entenderam o Evangelho e agora está brotando entre essas comunidades lideranças nativas, pessoas com muito anseio de conhecer mais a palavra, porém a gente está falando de uma geografia extrema. Custos altíssimos, a gente está falando de uma logística complicada, de um trabalho de itinerância muito grande. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de mais trabalhadores para a região. Há uma demanda de um acompanhamento, sabe, de discipulado verdadeiro, de uma plantação de uma igreja que seja missionária. Fala sobre um desafio na área de desenvolvimento comunitário muito grande também. Pauini, a cidade onde a gente mora, o Brasil tem quase 6 mil cidades. Dessas quase 6 mil cidades, apenas 30 têm IDH abaixo de 0,500 e Pauini, infelizmente, é uma dessas. Está entre as 30 cidades mais pobres do país. Então, esse povo realmente precisa de uma sensibilidade maior da igreja.
Eles não estão mais como aqueles PNIs, né? Povos não alcançados e isolados. Nós sabemos onde eles estão. Na verdade, eles são ignorados. Mas falta um engajamento maior da igreja. Eu acho que a grande necessidade é a igreja entender onde eles estão, não ignorá-los mais, para ela entender essa necessidade e ir conosco, né? Porque missões não se faz sozinho, né? Nós queremos convidar a igreja, que está tão perto desse povo, a se envolver na missão de Deus entre os quilombolas, para que todos os povos, entre eles os quilombolas, adorem o Rei Jesus.